Estamos fazendo, claro, os irmãos sabem, uma exposição da primeira carta de João, mas nós faremos uma breve interrupção aqui, como sempre nós costumamos fazer nessas exposições mais longas, e hoje gostaria de pensar com os irmãos, refletir com os irmãos nesse capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Leiamos. Diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa a favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes de Jesus. Meus irmãos, há um grande esforço da parte de pastores, e nós fazemos isso sempre, por ensinar e principalmente de fazer com que a igreja entenda, que as pessoas entendam, de convencer as pessoas a necessidade que temos de contribuir, de realmente ofertar ao Senhor, seja o nosso tempo, seja o nosso serviço, seja a nossa dedicação, ou seja propriamente os nossos recursos financeiros. Fazemos, sim, uma lista imensa de razões teológicas pelas quais devemos fazer. Listamos e desenvolvemos todo o nosso argumento teológico para convencer e para provar às pessoas que devemos fazer. Eu creio que essa tentativa nossa de convencer, nessa tentativa, nós acabamos cometendo um certo equívoco, e aí eu falo por mim mesmo. Ou seja, Deus não tem que provar absolutamente e nem nos dar nenhuma razão pela qual nós devemos nos dedicar, consagrar ao Senhor ou, quem sabe, ofertar. Não existe argumentos necessários, basta ler a Escritura. Deus determina que essa é a vontade dele, e essa razão deveria bastar. Nós erguemos um conjunto de argumentos teológicos. Me lembro inclusive de um pastor já falecido, que ficou conhecido por escrever um livro sobre dízimo, defendendo a necessidade da contribuição do dízimo. Mas essa defesa, ela é desnecessária. E é desnecessária porque é simples. Basta você perceber que essa chamada oferta, essa dedicação, seja ela de recursos financeiros, seja de tempo, seja de serviço, seja de esforço, é simplesmente um mandamento do Senhor. Que outra razão precisamos? Nenhuma. Na realidade, o nosso erro está aí. O que eu creio é que, na realidade, quem de fato não contribui é que deveria apresentar os seus argumentos porque não faz. É que deveria justificar por que não faz.
é que devia realmente manifestar a razão por que ele não contribui. Jesus, em várias ocasiões, ensinou isto. Jesus ensinou e falou várias vezes, até mesmo diretamente, sobre a contribuição. Mateus 23, verso 23, por exemplo, é um deles. Mas Jesus faz vários ensinos sobre isso, diretamente. Este é um ensino, digamos assim, indireto. E eu gostaria de tratar com os irmãos sobre ele, basicamente porque ele é, na realidade, um princípio, mais do que uma regra. É, na verdade, um princípio que deveria reger as nossas vidas, inclusive em outras áreas dela. Jesus já utiliza exatamente como princípio diante desse contexto que lemos aqui. Se o irmão puder observar no texto, o que Jesus está condenando aqui, diz o verso 6, é a hipocrisia dos fariseus. E esse é o centro da passagem. Ele chama os fariseus e os judeus aqui de hipócritas, citando o texto de Isaías, mas descrevendo esse modo de vida, ou a maneira com que eles se comportavam, como hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra extremamente forte. Dificilmente eu e você aceitaríamos receber esse tipo de, digamos, de adjetivo, né? Para ser um pouquinho mais suave. Para nós, isso é inadmissível. Mas, na realidade, determinadas condutas que temos faz de nós pessoas hipócritas. A verdade é que esse risco existe exatamente sobre nós. A questão gira em torno do lavar das mãos. Jesus volta com seus discípulos e os fariseus, observando os discípulos de Jesus, perceberam que eles comiam sem lavar as suas mãos. Não significa que as suas mãos estavam imundas, impuras, digamos no sentido literal, mas significa, na verdade, que cerimonialmente elas estavam impuras. E é por isso que Marcos gasta todo o verso 3 até o verso 5, até o verso 4, demonstrando esse hábito, essa prática, essa tradição deles, que nenhum judeu ou fariseu come sem lavar as mãos. Não sei se os irmãos sabem, não é apenas o ato de lavar, há toda uma cerimonial pelo qual os fariseus lavavam as suas mãos. Eles não mergulhavam as suas mãos e esfregavam dentro de uma bacia. Na verdade, as mãos tinham que ser estendidas e era derramado sobre as mãos a jarra com água, o cântaro com água, e essa água precisava cair sobre as mãos num sentido, digamos assim, descendente, de tal forma que a água não voltasse para a mão, senão a mão seria considerada impura. Era por isso que essas observações são feitas. E eles não voltavam das praças sem ter esse ato para fazer as suas refeições, diz o texto. E eles, inclusive, lavavam copos e lavavam prato da mesma forma. Imagine, naquela época não havia essas nossas facilidades de uma torneira que você abre e corre água o tempo todo. Portanto, a água precisava ser utilizada. E o comum e o prático seria você usar uma água para lavar os pratos e ir trocando à medida que ela estivesse muito suja, mas você não teria como derramar uma água sobre cada prato. Mas esse era o hábito, era essa a tradição, porque senão estaria tudo impuro. E por isso eles questionam, interpelam Jesus, diz o verso 5, dizendo: por que os teus discípulos fazem refeição sem observar as tradições dos nossos anciãos? Por que eles, na verdade, fazem refeição sem observar esse hábito, essa prática? O que dá, então, a vazão ou o retorno para que Jesus, de alguma forma, inicie aqui essa interpelação. Comece exatamente aqui este questionamento sobre os judeus e sobre os fariseus. Então, veja bem, nessa condição, Jesus faz esse pronunciamento. E ao fazer esse pronunciamento, Jesus usa também um exemplo. O exemplo de Jesus está exatamente aqui no verso 11, verso 10 e verso 11. Ele cita um texto e logo depois ele menciona também exatamente a ideia de que os fariseus usavam a prática de uma tradição que é chamada de corbã. É interessante porque corbã significa consagrado ao Senhor.
O que Jesus está fazendo é citando um exemplo para chegar a um princípio, que é exatamente o princípio que eu gostaria de discorrer com os irmãos. E qual é o exemplo que Jesus dá? Essa prática dos fariseus. Ou seja, pela lei era determinado que um homem deve honrar pai e mãe. E por isso ele deve cuidar do seu pai e da sua mãe. Lembram-se quando Jesus caminhava com os seus discípulos e um homem disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ou Jesus, na verdade, o chamou para seguir. Ele disse: deixe primeiro enterrar, sepultar o meu pai. Ali, na verdade, o pai daquele homem não estava morto. É porque sua obrigação como filho primogênito era aguardar até que seu pai falecesse. Ele deveria cuidar do seu pai até aquela fase. Ou lembre-se do que na verdade escreveu Paulo a Timóteo, dizendo que na igreja de Éfeso havia um grande pecado, porque aqueles homens estavam colocando as viúvas sob os cuidados da igreja, e ele diz que eles deveriam honrar os seus pais e sua mãe, e deveriam na verdade retribuir o que eles fizeram, porque isso é justo, diz Paulo. Era esse cuidado que a lei determinava, o cuidado que deveria ser tido com o seu pai e a sua mãe, claro, guardando os seus recursos para poder suprir as suas necessidades. Contudo, o que os judeus faziam? Se utilizavam de um artifício, digamos assim, legal da lei deles, e declaravam as suas posses e os seus bens como corbã. Declaravam formalmente que todos os seus bens eram corbã. O que significa? Consagrado ao Senhor. Portanto, uma vez declarado corbã, aquilo pertence ao Senhor, mas vai para a posse do templo ou dos sacerdotes após o seu falecimento, e que, portanto, ele não pode se desfazer de absolutamente nada. Ele fazia uma doação, mas preservava consigo o usufruto desses bens até o fim de sua vida. E dessa forma, eles, na verdade, deixavam de atender os seus pais com esse subterfúgio, com essa, digamos, hipocrisia, dizendo que aquilo que eu possuo pertence ao Senhor. Se não, leia de novo o argumento de Jesus e vocês vão, talvez agora, compreender um pouco melhor. Verso 11: vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim, aquilo que eu poderia dar a vocês, aquilo que eu poderia usar para auxiliar vocês, aquilo que eu poderia e deveria usar para cuidar de vocês, ou seja, aquilo que poderia aproveitar de mim, é corbã, ou seja, eu consagrei ao Senhor. Eu não posso mais dar a você porque não é meu mais, é do Senhor. Eu não posso ofertar a você, eu não posso cuidar do meu pai. É isso que o texto diz. Verso número 11, ele continua, ou seja, isto é oferta para o Senhor. Então, ou dispensais quem? O pai e a mãe, de fazer, ou dispensais o homem, na verdade, de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Era exatamente essa prática dos judeus que Jesus está criticando, ou seja, exatamente essa hipocrisia. O que Jesus nos ensina é que Deus tem um princípio, e esse princípio que envolve toda a dedicação que fazemos a Ele, toda a consagração que fazemos a Ele, toda a nossa, aspas aqui, corbã, é que eu gostaria de pensar com os irmãos. O que rege a nossa oferta ao Senhor? E não apenas a oferta financeira que fizemos e que fazemos costumeiramente, mas a oferta do nosso tempo, a oferta da nossa dedicação, a oferta do nosso serviço, a oferta exatamente desse nosso esforço. O que rege? Qual é o princípio que rege essa nossa oferta? Porque quero crer, meus irmãos, que se não estivermos atentos, eu e você podemos novamente repetir o erro judaico e começarmos a praticar essa espécie de corbã e nos tornarmos hipócritas naquilo que fazemos. Para que isso não ocorra, então eu peço aos irmãos que observem então esses princípios que o próprio texto nos fornece, por favor. Diz Jesus no verso 6, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Honram com lábios, mas o coração está
distante. Percebam que Deus exige aqui que exista exatamente essa certeza, digamos, de coerência. Em outras palavras, Jesus está criticando a forma como eles servem ao Senhor e fazem os seus compromissos e declaram o seu corbã com os lábios, lavam as suas mãos cumprindo todas as tradições, mas o coração está distante de Deus. Cerimônias, atos, palavras, cânticos, mas o coração está distante de Deus. Deus dá nome a isso. Isso se chama hipocrisia. Porque na realidade Deus está interessado diretamente na nossa motivação. Ou se eu puder dizer de outra forma, para Deus é tão importante o que eu faço como o porquê eu faço. É importante que eu contribua dando meu dízimo e as minhas ofertas? Sim, Deus se importa com o que eu faço. Mas Deus se importa muito mais com o porquê eu faço isso. Qual é o motivo do meu coração? Qual a razão porque na verdade eu estou fazendo essa oferta? Deus se importa com o serviço que eu presto, que eu realmente apresento, o meu esforço, ou o tempo que eu dedico a Ele? Sim, Deus se importa. Mas mais importante do que o que eu faço é o porquê eu faço. Deus se importa que eu e você assumamos alguns ministérios, alguns trabalhos, algumas, digamos, serviços na igreja, alguns cargos na igreja. Sim, Deus se importa. Deus se importa que eu realmente tenha assumido essa função e esse ofício presbiterial, como diz na nossa igreja, para ser pastor da igreja. Sim, Deus se importa com o que eu faço, mas mais importante para Deus é o porquê eu faço. Deus se importa que eu esteja aqui pregando esta noite aos irmãos? Sim, mais importante para Deus, no entanto, é o porquê eu estou aqui. E não apenas o que eu estou fazendo. O nosso raciocínio é extremamente limitado. Nós estabelecemos regras que são o que devemos fazer. Mas não nos lembramos que o que nós devemos fazer precisa estar inteiramente ligado com o porquê eu faço. Senão, meus irmãos, serão atos sem motivos, justos e coerentes. Será, na verdade, honra com os lábios e corações distantes de Deus. Ou, se preferirem, hipocrisia. Esse é um ponto fundamental e um princípio que Deus, na verdade, sempre trata com o porquê nós fazemos todas essas coisas, o porquê nós servimos a Deus, né? Essa é a preocupação. Se puder, observe novamente no Evangelho de Marcos, verso 17 do capítulo 7, quando entrou em casa deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola que ele havia contado, ou exatamente do que ele havia dito. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem é isso que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem maus desígnios, prostituição e furto e homicídio, e adultério e avareza e malícia e dolo e lascívia, e inveja e blasfêmia e soberba e loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, aquilo que está no meu íntimo pode contaminar o que eu estou fazendo. É o que sai, não o que entra. Pouco importa se ele come com as mãos imundas, porque isso não irá contaminá-lo espiritualmente. Não é a cerimônia que vai limpá-lo, mas aquilo que está no íntimo do homem vai contaminar tudo o que ele faz, tudo que na verdade ele oferece. Ou, se os irmãos puderem compreender esse princípio de forma bastante relevante, o que fazemos esta noite pode ser contaminado pelo que está dentro do nosso coração. Qual a razão de você ter vindo aqui esta noite? Pode tornar o que você faz impuro diante do Senhor. Esse é o princípio. O que nós oferecemos ao Senhor
deve ser movido pela motivação justa, lícita e santa diante de Deus. Do contrário, não passamos de hipócritas. Uma oração pode ser hipócrita. Uma pregação pode ser hipócrita. Um hino pode ser hipocrisia. Um cântico pode ser hipocrisia. E se os irmãos percebem exatamente isto que Jesus está condenando no comportamento dessas pessoas. Mas, logo depois, Jesus ainda diz, no verso de número 8, negligenciando dessa forma o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Ou seja, é, na verdade, uma negligência com aquilo que de fato Deus quer, uma negligência com a vontade de Deus ou com a verdadeira lei de Deus, que é a expressão da sua vontade. Percebam que até o próprio mandamento, honra teu pai e tua mãe, é um princípio, muito mais do que uma regra. É por esse mandamento que se deve cuidar dos pais, levá-los e conduzi-los. É por esse mandamento que, na verdade, nós usamos os nossos recursos para suprir as necessidades daqueles que um dia, na verdade, nos supriram. É isso que Jesus está dizendo aqui. Nós temos um princípio, e como é um princípio, esse princípio, ele na realidade deve cumprir aquilo que é a vontade do Senhor, e não o contrário. A ideia de que, de alguma forma, a regra tenha mais valor, e principalmente a tradição dos homens, tradição que nós constituímos. Eu creio que já disse esses irmãos, mas não sei se os irmãos se lembram, então por isso eu vou, na verdade, apostar no esquecimento e contar novamente. Os irmãos sabem como surge uma tradição? Quando os americanos vieram para São Paulo, uma migração de americanos, eles, na verdade, constituíram, ou de certa forma foram morar, onde hoje há uma cidade chamada Americana, exatamente pela influência da presença de americanos lá. E uma das cerimônias mais comuns na tradição cristã americana é o famoso dia de ações de graças, que acontece em novembro. Na verdade, para eles, às vezes, muito mais celebrada do que o Natal, né? Eles têm um carinho muito grande por essa comemoração, por essa celebração do Dia das Ações de Graças. Pois um pesquisador, a um determinado tempo, começou a investigar a razão porque em Americana, diferente de todos os outros locais, o peru de ação de graças, lembra-se? Não posso falar muito dessas coisas porque nem todo mundo jantou ainda, mas aquele peru de ação de graças era feito, era assado, mas era assado com as coxas arrancadas, cortadas, na tradição de lá. E ele então foi investigar o motivo dessa diferença. Por que se arrancava essas coxas do peru e não assava o peru inteiro? E ele descobriu que as cozinheiras da época que ele estava investigando faziam porque aprenderam com as suas mães, que aprenderam com as mães delas e que aprenderam com as mães delas, e assim numa sucessão de gerações. E nessa investigação toda ele descobriu que a razão para tudo isso é porque quando eles se mudaram para cá, não haviam fornos grandes o suficiente para comportar um peru inteiro. Então, para que ele pudesse ser assado, para que ele coubesse no forno, o que se fazia? Arrancava-se as coxas, para que se comportasse. Só que depois os fornos cresceram, já cabia o peru, mas como eu aprendi a fazer? Isso se forma tradição. Tradição vem daí, dessa prática. Jesus não está condenando a lei. E Jesus não está condenando o ato de lavar as mãos. O que Jesus condena é a tradição humana que se constituiu sobre essa lei. E aí nós começamos a estabelecer costumes e usos. E fazemos do uso e do costume algo mais importante que a palavra dele, do que a vontade dele. É muito comum isso. Isso acontece com frequência. Percebam como em detalhes, às vezes, quando alguém tem um hábito, ou uma ação, ou um comportamento que é um pouco diferente da nossa tradição, o quanto isso nos incomoda. E como nós justificamos teologicamente.
som. Ei, isso. Já vão ajustar lá. Eu já deixei de reserva aqui por segurança. Por favor, Mateus. Som. Obrigado. Então, fica evidente que essa é a razão. Ou seja, há na realidade aqui uma tradição que supera exatamente a palavra de Deus. Sempre. Reunido vários seminaristas, eu estava junto, em um lugar belíssimo, onde fomos receber uma aula sobre discipulado. Discipulado. E estava conosco um pastor conhecido com o nome Douglas Spurlock, que iria nos falar sobre discipulado. Aprendi bastante com ele. Uma das coisas que aprendi foi exatamente isso. Em um determinado momento da reunião, enquanto ouvíamos sobre discipulado, em meio a uma natureza belíssima, ele disse: meus irmãos, agora vamos orar. Então todos nós fizemos o quê? Fechamos os olhos, curvamos a cabeça para orar. E ele então aguardou um instante, depois que estávamos todos assim, ele falou: por que vocês estão de olhos fechados? Para orar. Nós vamos orar e agradecer a Deus por essa natureza sem contemplá-la. Por que não oramos de olhos abertos? Porque é a nossa tradição. O judeu orava de olhos abertos e de braços estendidos aos céus. Mas nós constituímos uma tradição. E por conta dessa tradição, às vezes julgamos as pessoas e tornamos a nossa tradição, o nosso uso, o nosso costume mais importante do que a palavra. Isso vai do mínimo detalhe. A maneira como cantamos um hino ou cantamos um cântico, a forma como nos postamos dentro de um culto, até as situações mais graves. Como eu já comentei com os irmãos, em que um homem repreendeu uma jovem que estava dentro da igreja por causa das suas roupas, mas ele não a repreendeu pessoalmente. Fez um comentário maldoso, de tal forma que ela foi embora sem participar da escola dominical, daquele culto que na realidade nós prestávamos, porque para ele a roupa é mais importante que o culto. Certa ocasião eu preguei numa igreja em Goiânia. Faz esse frio que faz aqui em São Paulo, vocês sabem, né? Claro que não. Calor absurdo no verão, batendo na casa lá dos 30 graus. E eu resolvi, na verdade, naquele dia, numa manhã, pregar. E subi ao púlpito onde iria pregar, numa igreja que eu não era pastor, era apenas o convidado. E eu fui de camisa social e pus uma gravata. Tá? Naquela época devia ser uma maravilha, gravata naquele tempo. E pus uma gravata e preguei. Quando terminou o culto, que eu desci, um presbítero se aproximou e disse: pastor, há uma determinação nessa igreja que ninguém sobe ao púlpito sem... Por quê? Porque as nossas tradições são mais importantes do que a palavra. Outra ocasião, pregava, poucos presbíteros presentes. Quando fomos servir a ceia, um presbítero não veio e faltava pessoas para servir. E quando eu questionei: por que o senhor não foi servir? Ele disse: eu me esqueci, e como não vim com terno, eu não servi a ceia. Por quê? Claro, o terno é mais importante do que a ceia, concorda? Porque as nossas tradições valem mais do que a palavra de Deus. Nós criticamos judeus, criticamos fariseus, para praticarmos as mesmas hipocrisias. O que Jesus disse é exatamente isso. Diz o verso 8 que nós negligenciamos o mandamento para favorecer as tradições de homens. Esse é o princípio de Deus. O que eu oferto a Deus precisa vir do meu coração e precisa cumprir a vontade dEle. E não estar submetido à minha tradição, não estar submetido ao meu hábito, à minha prática, ao meu uso, ao meu costume.
E ele continua ainda, diz no verso 9: e disse-lhes ainda, mais um argumento de Jesus: jeitosamente rejeitaste o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Veja bem, jeitosamente, tá? Esse termo traduzido aqui é a ideia de que, de uma maneira, digamos, muito humana, você rejeita a lei de Deus, você na verdade torna a lei de Deus para atender. E é aqui que ele faz então o uso exatamente do que é chamado de Corban, ou da nossa oferta. Essa oferta que nós cantamos aqui diversas vezes esta noite: jeitosamente rejeitastes, ou seja, jeitosamente vocês na realidade distorcem a lei e o preceito de Deus em favor da vossa tradição. Há uma ação humana que manipula a lei de Deus. E é impressionante como nós conseguimos ser teólogos. A gente desenvolve uma teologia para isso. A gente desenvolve uma teologia para, de alguma forma, contornar a vontade soberana e absoluta e revelada de Deus, para constituir exatamente uma maneira de nós agirmos. Mais uma vez, a questão aqui é uma questão de coração. Não sei se o irmão percebeu, mas quando nosso rei Davi foi apresentar a oferta ao Senhor e fazer a sua consagração, quando ele foi consagrar ao Senhor os seus bens, quando ele foi fazer essa oferta, diz Davi, escrevendo ou orando, conforme o livro de Reis escreve, diz em sua oração: bem sei que sondas os corações e da sinceridade te agradas. O que agrada a Deus é exatamente essa nossa oferta sincera, essa nossa oferta honesta, essa oferta nossa de coração, e não essa maneira que temos de manipular a lei e a vontade de Deus para fazer cumprir os nossos preceitos, os nossos desejos, as nossas vontades por meio de tradições. Há muita, mas muita confusão, meus irmãos, nesse aspecto. E volto a dizer e a exortar os irmãos com amor e com carinho. Há muitas coisas que as pessoas chamam de e justificam com a teologia reformada, mas não passa de tradição. Ela não é pecaminosa, mas ela não é teologia reformada. Ela é uma tradição. Ao longo desses muitos anos, eu que já estou acompanhando quase o reverendo Mário na jubilação, não demora muito, isso é verdade, mas ao longo disso, diversas vezes, percebi exatamente esse nosso comportamento, essa nossa conduta, de alguma forma, de fato, justificar a nossa tradição por meio de mera teologia, que nem é de fato uma teologia bíblica. E que terminamos, na realidade, dessa forma, ajeitando as coisas para que elas digam o que eu desejo que elas digam. Vou dar um exemplo aos irmãos, já falamos sobre isso quando estudamos o livro de Abacuque. Quando o texto de Abacuque diz: o Senhor está no seu santo templo, então cale-se diante dele toda a terra. Várias vezes ouvi esse texto ser usado para dizer que dentro do culto nós temos que ficar em silêncio. Leia o texto de Abacuque e você vai ver que o texto está dizendo exatamente o oposto. Eu uso os textos, eu manipulo a Escritura, para de alguma forma ela atender exatamente essa minha forma de pensar. Eu jeitosamente argumento. É isso que Jesus condena nos fariseus, dizendo que isso faz deles hipócritas. Exatamente porque eles usam a lei e a tradição da Corban para se eximirem de uma responsabilidade, que era exatamente a responsabilidade de contribuir na sua oferta.
contribuir com os seus pais, de sustentá-los. Por isso é que Jesus os condena, dizendo mais uma vez que são atos que de alguma forma manifestam apenas a nossa, ou a deles também, hipocrisia. Há 3 aspectos que eu gostaria de pensar com os irmãos nesta noite, como uma reflexão, como uma aplicação de tudo que vimos até aqui. A.W. Tozer, que é um escritor conhecido, cristão, certa ocasião ele escreveu o seguinte: a prova pela qual toda conduta será finalmente julgada é o motivo. Vou repetir: a prova pela qual toda conduta será finalmente julgada é o motivo. Em outras palavras, o que você ofertou a Deus esta noite, você fez por quê? Qual a razão? O que levou você a oferecer o que você ofereceu? O que você consagra ao Senhor, que é o seu corbã, você faz por quê? Por que você orou? Por que você veio? Por que você cantou? Por que você, na verdade, contribuiu? Por que você irá participar da ceia? Pare e reflita. O importante não é apenas o que você faz, mas a razão por que você faz. Comece a pensar assim e lembre-se, neste ponto, meu irmão, a responsabilidade é toda sua. Claro, alguns irmãos não estão conosco hoje, domingo de ceia. Pode ser que alguém não tenha vindo, porque na verdade não pôde vir, está viajando com a sua família. É possível que alguns não vieram, afinal de contas, como eu disse hoje cedo, Brasil e Peru é mais importante. Pode ser que não tenha vindo, por cansaço, por preguiça, ou por outro motivo. A quem cabe julgar isso? Não a mim. Não sou eu que devo julgar isso. Os irmãos não têm que apresentar a mim uma justificativa pela ausência. Nós não estamos em uma sala de aula em que se faz chamada e se você não está presente, você tem que trazer o seu atestado médico, né? Você não tem que nos dar justificativa. Você precisa responder a Deus. Não vir é pecado? Não, depende do motivo. Vir é pecado? Ou deixar eu vir, sempre pode sim ser, de repente, devido ao motivo pelo qual eu vim. Portanto, é fundamental que você julgue isso. Por que motivo eu faço? Segunda exortação que eu gostaria de fazer é exatamente esta. Ou seja, o que você na verdade vai oferecer ao Senhor e por que você não oferece? O que você faz com o seu tempo? Se você oferece ao Senhor ou não oferece e por que você o faz? Qual tem sido a sua dedicação para com o Evangelho de Deus e para com a sua igreja, que é o corpo dele? É muito comum, geralmente começa a acontecer a partir de agora, meio do ano, né? As pessoas vão ficando cansadas das cargos, ofícios ou ministérios que assumiram na igreja. Posso estar falando uma inverdade. Me corrijam, como eu sempre digo, se quiserem. Só não cortem o meu café logo mais lá embaixo, mas podem me corrigir. Chocolate quente hoje, então, por favor, não me cortem. Mas me corrijam se eu estiver errado. Quantas vezes você ouviu uma pessoa dizer que está entregando o seu cargo porque está cansada?
não é pecado. Você só precisa responder a Deus. Por quê? Não a mim, não a igreja, mas diga a Deus. Por que você não irá mais servir? Pode haver motivos justos, mas eu espero que você não se torne um hipócrita. Por que eu contribuo financeiramente? Por que eu não contribuo financeiramente? Nós temos falado aqui de contribuição, temos falado da campanha de reforma. Irmão, eu não estou querendo convencer ninguém a contribuir, porque esse papel não é meu. Deus já nos orientou o que devemos fazer e tem inúmeros textos bíblicos que justificam. Leia 1 Coríntios, por exemplo, 2 Coríntios, onde Paulo orienta sobre a oferta, que devemos dar com alegria daquilo que possuímos. Leia o texto de novo de 2 Crônicas, de 1 Crônicas 29. Não é importante, há muitos textos, eu não quero convencer ninguém. O que eu gostaria que você pensasse, por que você contribui? E que você justifique diante de Deus o porquê você não faz. Você e Deus sabem se o seu motivo é justo. Jamais os irmãos ouvirão de mim ou dos líderes desta igreja questionando você porque você não fez. Essa resposta cabe a Deus. Por que fazemos e dedicamos ao Senhor a nossa vida? Porque nós evitamos certos tipos de conduta, porque na verdade nos envolvemos em certos tipos de prática, porque na verdade nós evitamos certos tipos de procedimentos comuns em nossa sociedade. Porque a minha religião não permite, ou porque na realidade eu temo a Deus, e essa é a minha oferta a Ele. Esse é o meu corban, sem hipocrisia. Pense bem e reflita nos motivos pelos quais você faz. E pense bem e reflita nos motivos pelos quais você não faz. E então decida se fará ou não. E ao fazer tudo isso, lembre-se, existe sim um grave risco em nossa vida. O risco esta noite de termos honrado o Senhor com os nossos lábios, e o nosso coração está distante dele. Som. Obrigado, Mateus. Acho que alguém está tentando me dizer que os meus sermões precisam ser mais curtos. Acontece. Mas como eu disse aos irmãos, eu espero que eu e você, esta noite, ofertemos ao Senhor e sirvamos ao Senhor pelo motivo correto, pela razão correta, pela própria motivação que Deus quer. Que os nossos costumes não sejam maior que a palavra de Deus, que os nossos usos não suplantem a palavra de Deus. E ao tomarmos esta ceia, tomemos pelo motivo correto que Deus coloca em nosso coração. Que Deus se alegre com o que fazemos e que jamais Ele diga de nós: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu espero que esta semana seja uma demonstração de quão perto estamos do Senhor e que o nosso conduta, nosso comportamento esteja coerente, que coração e lábios digam a mesma coisa e estejam sempre a serviço do Senhor. Com esse espírito que eu quero convidar você a tomar e participar desta ceia que celebraremos em nome do Senhor. Nós vamos ouvir um cântico especial preparado exatamente para que nós reflitamos sobre aquilo que vamos celebrar. Quero convidar a você que ouça o cântico que ouviremos e que o faça em espírito de adoração. Se desejar, faça em oração silenciosa
e diante de Deus, sonde o seu próprio espírito, sonde o seu coração, para exatamente saber se você de fato está oferecendo ao Senhor pelo motivo correto. Faça disso o seu corbã, mas o verdadeiro corbã ao Senhor. Que seja a nossa consagração a Deus. Louvemos ao Senhor.